gosto muito de eletrônica, eu gosto muito da parte científica, mecânica, e eu tomei um rumo assim na minha vida de mudança de 180 graus do que eu queria fazer. E como eu contei para vocês rapidamente ontem, eu estava me preparando para fazer o vestibular porque eu não quis estudar quando eu era garoto. O meu tio Edson me ensinou a fazer a tal da pólvora, então foi tanta astúcia, tanta invenção com coisa de pólvora que eu não queria estudar. Aí minha mãe me obrigou a trabalhar, porque eu me lembro como se fosse hoje, minha mãe já faleceu, mas ela chegou para mim e disse: você não quer estudar, então você vai trabalhar, quem sabe você leva jeito. Ela disse isso mesmo para mim. E me colocou para trabalhar naquela empresa de mecânica de precisão, a empresa me colocou no Senai. Parece que as coisas têm uma ligação uma com a outra, né? No Senai, torneiro mecânico, fazendo aquelas peças cilíndricas, vou fazer um foguete. Fiz o foguete no Senai, aí que aconteceu aquelas coisas todas, né? E aí eu comecei a sentir necessidade de crescer mais. E a eletrônica era uma paixão, e meu avô me matriculou num curso de técnico de eletrônica. Meu avô foi meu primeiro professor de eletrônica. Eu fiz um rádio de galena, que era um rádio que não usava pilha. Meu avô me ensinou a fazer aquilo, pegou um diodo de galena, que você não usava pilha, tinha um fone de ouvido de cristal e uma bobina que você sintonizava aquela bobina na estação de rádio. E eu tinha o que? Meus 10, não menos, eu tinha uns 8 anos, punha o fone de ouvido e enfiava um ferrite na bobina, sintonizava e misturava as estações, tudo, mas você conseguia ouvir. E o radinho era montado dentro de um foguete, parecia uma bomba V2 desse tamanho, e a ogiva você puxava e sintonizava as estações. Não usava pilha nem energia elétrica, só a energia que vinha pela antena e você ouvia. Aquilo me deixou apaixonado. O Sputnik, quando o Sputnik passou em 1957, que eu tinha 6 anos de idade, eu vi o Sputnik, os russos lançaram o foguete e tal, e aquilo foi ficando na minha cabeça. Eu sou do tempo de Sputnik, eu vi Sputnik, e foi ficando, e eu com aquela astúcia de mexer com pólvora para fazer foguete, aquilo era empírico, não tinha nada de conhecimento científico ali. E foram acontecendo coisas, e eu queria estudar mais, e minha mãe me obrigou a trabalhar, e trabalhar, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Isso é uma grande verdade, é uma piada que eu vi outro dia aí, faz tempo já. Mas você precisa procurar focar o seu trabalho aonde você precisa ter um ganho. Você é muito bom trabalhar com o que gosta, mas o dinheiro faz parte do seu bem-estar, você tem que ter alguma coisa. Eu precisava estudar mais, né? Comecei a estudar e eu não gostava muito de matemática. Minhas contas de matemática é com a mão no bolso para contar no dedo, a tabuada. Aí eu estudei no Anglo, lá em São Paulo, fiz o vestibular no Anglo, um vestibular muito bacana, né? E fui prestar vestibular. Fui prestar vestibular para tudo, para saber como é que estavam os meus conhecimentos. Me inscrevi para o ITA, para fazer engenharia no ITA. Gente, a prova de física, 25 questões. Eu acertei uma questão de física. De 25, acertei uma. Bom, mas pelo menos eu fiz. Engenharia eletrônica. Na época tinha o Mapofei, que era um vestibular unificado, né? E você fazia, e se você não passasse nas suas a faculdade que você escolhia, tinha a segunda, a terceira, as opções. E eu acabei sendo aprovado em engenharia elétrica em Barretos, do interior de São Paulo. Pô, engenharia elétrica é legal, tá? Passei em engenharia no interior de São Paulo, né? E eu não tinha uma situação financeira muito favorável. Então, como é que eu ia me manter em Barretos durante 5 anos? A prefeitura pagava metade e a outra metade a família pagava. Daí ficou meio complicado. Aí, eu ia acabar fazendo Barretos, mas acontece que nesse teste de conhecimento, eu fiz o concurso para a Força Aérea. E aí, de repente, eu passei nas provas teóricas da Força Aérea para a academia, para a AFA. Na época tinha opção, reserva e ativa. Eu optei para reserva. E aconteceu um fato interessante. Tem um cara aqui que foi cadete. Cadê ele? Ele tá por aqui? Ah, tá aqui. Professor, foi cadete. Aconteceu um negócio idêntico com ele e comigo. Eu vou contar aqui, porque a aviação não é que eu queira pagar mistério, quer dizer, que contar a história, tá? Porque todo mundo gosta de saber avião, como é que é pilotar avião. Tem gente que quis ser piloto, não pôde. Ser piloto é difícil. É uma dedicação muito grande.
Então, eu passei nas provas, mas não, o exame médico eu não passo. Foi uma semana de bateria de exame médico no Rio de Janeiro, no Centro de Medicina Aeroespacial da Aeronáutica. Eu fui sendo aprovado. Quando eu vi, eu passei em tudo. Gente, eu não sabia que eu estava tão preparado, física e mentalmente, porque teve os exames psiquiátricos, psicológicos. Eu levei muita coisa na brincadeira, desenhos, eu fiz desenhos lá, na brincadeira, e passei em tudo. Aí eu desconfiei uma coisa, cabeça fria e sangue de barata. O cara para estar dentro de um avião, pilotar, acontece uma emergência, tem que ter sangue de barata. Não pode, meu Deus, aconteceu uma pane, uma emergência. Não, calma, vamos tentar pousar o avião? Calma. O desespero pode levar a um acidente. Bom, comecei a voar, eu não imaginava nunca ser piloto. Aconteceu um fato na minha mocidade, eu passei pelo Campo de Marte em São Paulo, onde era o aeroclube. E o aeroclube eu queria saber como é que se fazia para ser piloto. Cheguei lá, tem um grupo de gente assim, daqueles boizinhos, falador, de jaqueta de couro, de Ray-Ban. E eu me dirigi a eles porque eu queria saber aonde eu tirava informação para ser piloto. Era na secretaria, os caras chegaram e falaram, piloto, quem é, para você? Eu falei, para mim, cara, não dá, eu era pequeno, né? Os caras tudo lá, não dá para você, porque o negócio aqui é duro, e eu vestido simples, né? Uma roupa simples, e não é mole, você tem que estudar pra caramba, e depois apontaram, você tem que fazer hora de voo naqueles aviões, aí apontaram uns Cessna, uns aviões bonitos, uns monomotores no pátio de estacionamento. Você tem que fazer hora de voo naquele avião, não dá pra você não, viu? Aí eu acreditei nos caras, nem na secretaria do aeroclube eu não fui, eu acreditei, baixei a cabeça, peguei o ônibus e fui embora. Campo de Marte em São Paulo, lá tem uma base da aeronáutica, que é um depósito da aeronáutica. Depois eu conto a minha segunda passagem pelo Campo de Marte. Bom, chegou em Natal para fazer o curso de piloto. Nós fomos fazer o voo no T-25. Na academia, o rapaziada voava o T-25 também, na AFA. Eu tive uma grande dificuldade para pousar o avião, porque você sobe, decola e acontece uma coisa, na hora de pousar o avião, a gente começa, está acostumado lá em cima, né? Passa meia hora lá em cima. Quando você começa a ver o chão crescer, você tem medo de bater no chão. E uma coisa não está escrito em livro nenhum, que o meu instrutor me ajudou e eu consegui superar uma dificuldade que meu amigo também teve, idêntica. Aconteceu com ele. Quando você termina o voo, o instrutor preenche a ficha branca e vai para o arquivo, né? O terror é uma tal de ficha rosa. Quando você tem um voo deficiente, o instrutor preenche uma ficha rosa. Tanto na academia tem, como lá tem também. E eu levei uma ficha rosa no pouso. Segunda ficha rosa, a gente é desligado. Vai embora para a rua. Pouso. Eu ficava com medo de bater o avião no chão e tentava pousar antes, o avião estava muito alto, caía no chão e pum! Chamava placar o avião. Pode quebrar as rodas do avião ou dar um acidente. Meu instrutor, foi um negócio sério, aí meu instrutor chegou e falou, Roberto não, animal, ele chamava a gente de animal. Ô animal, você tem que fazer o seguinte, quando a gente está voando, a pista de pouso, quando você vem chegando, elas são duas linhas paralelas, você olha aqui na pista de pouso, quando a gente vai lançar os foguetes, você olha para o final da pista, você vê duas linhas paralelas, aqui. Vocês podem fazer esse teste agora de tarde. Quando nós viemos voando, nós vamos pousar, as linhas, elas não são paralelas da pista de pouso. Então, ele manda a gente olhar para o final da pista, o meu instrutor Elias, olhe para o final da pista e não olhe para baixo. Se olhar para baixo, você fica com susto, leva susto que vai bater no chão e tenta pousar mais alto e o avião bate no chão. E o primeiro pouso, eu me assustei, bom, aí ele, seu animal, pegou o avião da mão, para o avião não placar, ele pousou o avião, olha para o final da pista, animal, decolou o avião novamente, de novo, final da pista, tá contigo agora, pega o manche. Final da pista, aí eu vi as linhas assim, quando as linhas ficaram paralelas, aí eu comecei a puxar o avião, para o avião parar de descer, ficar voando a plano no chão e tocou. Eu consegui fazer o pouso legal. Tá aí, tá vendo, animal? De novo, outro pouso, fizemos 3. Voltou, preencheu uma ficha e enviou para frente. Essa dica de final da pista não está em livro nenhum. Eu nunca vi ninguém comentar sobre isso e o meu instrutor Elias me deu essa dica. Como é que é o nome? Carlos.
Ricardo. O Ricardo teve o mesmo problema, levou uma ficha rosa e o instrutor dele não alertou desse lance do final da pista, das linhas que ficam paralelas e em voo elas não são paralelas. E Ricardo levou a segunda ficha rosa. Eu ia levar a segunda, graças ao Elias, eu consegui pousar. Aí fui fazer um voo de cheque com outro instrutor. Gente, o outro instrutor checador, fiz o voo com ele, decolei, final do pouso, para pousar. Na final da pista, olhei, pousei o avião, segundo pouso, pousei o avião. Tenente Aires bateu nas minhas costas. Como é? Consegue voar sozinho? Se garante? Não garanto, não tem medo, não, tranquilo. Abriu a capota do T-25, desceu, fechou, ficou na cabeceira da pista. Faça 2 pousos para vir me pegar aqui. Gente, eu peguei o avião sozinho, fechei a capota. Eu nunca fiz uma coisa tão certa. Decolei, subi, dei a volta, pousei, final da pista, olhando para o final da pista, aquelas linhas não estavam paralelas. Quando a linha ficou paralela, eu segurei o avião, arredondei, pousei, 2 pousos. Fantástico, gente, fantástico. O Elias me salvou, eu ia levar a segunda ficha rosa, eu não ia conseguir. Então, o instrutor é tudo. E eu estou contando isso para vocês sentirem a emoção, como é pousar um avião, existem esses detalhes. E esse detalhe do final da pista não está em livro nenhum, então a gente podia até escrever alguma coisa sobre isso para a aviação, para quem está começando, porque pilotar avião é um dom, e precisa ter sangue frio, a pessoa não pode se desesperar, porque é aquela coisa, você pode, você consegue, é relativo. Nem tudo qualquer um consegue. Tem pessoas que ficam nervosas, tem gente que fica com medo e não consegue. E então a gente podia escrever alguma coisa sobre isso, vamos combinar, tá? E aí eu me dediquei à minha nova profissão, não sou formado, não tenho formação acadêmica nenhuma, mas eu sou muito mexedor, muito autodidata, né? E fui pilotar na Força Aérea, saí da Força Aérea, pilotei no governo do estado de Pernambuco, me aposentei. Quando eu me aposentei, gente, começar o novo tempo. Pô, a aposentadoria não é o final da vida, é o começo, para mim foi o começo do novo tempo. E fundei a Bandeirantes, como eu contei para vocês, e comecei a introduzir tecnologia que eu aprendi, aerodinâmica, que nós estudamos muito aerodinâmica, né? E eu tenho conhecimento de aerodinâmica, de regras sobre lançamento de uso do espaço aéreo, e a Bandeirante tem muita tecnologia por conta dos conhecimentos que eu fui tendo. E durante a minha pesquisa, o meu trabalho, né, eu fiz um banco de provas. Uma pena que o Danton foi embora. Eu tenho um aparelho chamado banco de provas, que ele testa a potência do motor de foguete, tá? Então eu queria pedir para ela colocar o filme, para rodar o filme aqui do banco de provas. Ele mede a força do motor de foguete. Eu vou explicar um negócio interessante para vocês. Ele está deitado, roda aí. É uma pena que o vídeo ficou deitado. Eu filmei no celular deitado. Pronto. Dá uma parada na imagem um pouquinho mais. Deixa ele acender. Pronto, dá uma parada aí. Escureceu. Isso aqui é um chassi de uma impressora velha. Aqui é um braço de metal. E aqui tem uma mola. Cadê a mola? Estou vendo ela, mola. Ah, a mola está aqui, está escondida aqui. Ela está presa nesse suporte aqui. É uma mola que eu calibrei. Que aqui 10 centímetros é 1 kg, 20 centímetros 2 kg e 3 centímetros 3 kg. 3 kg vezes 10, 30 newtons. 10, 20 e 30 newtons. Passa a próxima, e ela puxa uma folha de papel e a caneta traça nesse papel um gráfico desenvolvendo a força. Ele está balançando muito porque esse banco não foi para esse motor comprido aqui. Esse motor que eu estava fazendo para a gente testar aqui é um motor mais curtinho. Você vê que ele enverga o braço, ó. Olha para aí. O motor curtinho não faz esse balanço todo. Então a gente registra numa folha de papel a pressão, a força da mola que é calibrada e o tempo em segundos, tá? Passa ao próximo, que é a imagem do gráfico feito na... É uma foto que tem aí. Pronto.
Então isso aqui é a curva de força do motor de foguete. Eu botei em inglês porque está em internacional e essas coisas de foguete tem que ser em inglês porque tem muita coisa em inglês no mundo todo. Se a gente coloca em português, para fora o pessoal não entende. Gente, eu consegui calcular o impulso específico que foi falado ontem com o Danton sobre os foguetes lá, os motores. Então esse banco de prova é um banco de prova que tem lá no CTA, aquele baita motor, aquela força, só que não é um mecânico como esse, balançando, né, um equipamento com trilhos, com rodanas, para aguentar aquele impulso. A NASA tem um gigantesco, enorme, que faz essa mesma coisa, essa mesma tecnologia. Então olha, aqui, tempo em segundos, 1 segundo, 2, 3 segundos. Aqui, 10 newtons, 20 e 30 newtons. Aquele motor desenvolveu essa força, ele disparou, queimou, passou de 20, 22, 24 newtons, ele começou, tá vendo, durante a queima, que ele fica balançando o banco registrou a variação e depois foi terminando a queima, terminou 2,33 segundos. Essa área desse gráfico aqui é a força total do motor do foguete. Então, você fazendo, vamos supor que isso aqui seja um retângulo, né? Você multiplica os lados do retângulo e você tem a força total. Então vamos chutar aqui, 20 newtons durante, vamos arredondar aqui 2 segundos, 22, 40 newtons. Porque olha, 2 aqui ficou um buraco, né? Não tem. Então você pega esse pedaço, coloca aqui, esse pedaço tampa aqui, então 20 vezes 2 durante 40 newtons durante 2 segundos, mais ou menos, né? Então seria o impulso total. Eu calculei melhorzinho, deu 48 newtons, impulso total. O comprimento em milímetros aqui, massa em gramas, eu esqueci, eu não coloquei. Tempo de retardo, que é o tempo da injeção do paraquedas, ele ficou registrado mais para frente, deu 9,3 segundos. Tempo de queima, 2,2 segundos. Aqui, ó, 2,33. Foi por aqui assim, mais ou menos. Tempo de queima, né? Massa do propelente, 20 gramas. Eu usei 20 gramas de propelente. Ele jogou essas 20 gramas total em 2,33 segundos e deu uma força de 40 newtons. E aí nós calculamos o impulso específico. É um dado importantíssimo do foguete. Então isso aqui tirou a gente de fogos de artifício. Nós temos um foguete mesmo com tecnologia aplicada nele. Se nós pegarmos a garrafa PET, prender no banco de prova e registrar, você tem a massa de água que você tem. Nós vamos medir a força em newtons que vai dar aquela garrafa, aquele motor de foguete, e o tempo. Aí nós podemos calcular o impulso específico da garrafa PET. Aí fecha com chave de ouro. Né? E aí fica um negócio muito bacana, porque a gente tem a competição, tudo, mas tem os dados científicos, que a gente pode até fazer trabalho de colégio. Isso aqui é monografia de engenharia, um trabalho desse aqui. Então, prossegue em frente. Sobre prêmios, como eu não fiz faculdade nenhuma, e eu sempre gostei dessas coisas e acabei estudando cálculo integral. Eu não sei fazer um cálculo integral, mas eu sei que a integral disso aqui dá a força total do motor de foguete. Isso aí você deve jogar no Excel, o Excel integra, né, e te dá o resultado. Bom, gente, e eu tenho participado de eventos e em encontro de astronomia. O pessoal de astronomia adora foguetes. E tenho feito lançamento de foguetes para cálculo de apogeu, né? E o foguete sobe, atinge o apogeu e a gente mede o apogeu e a força, mostra o banco de prova. Nesses encontros eu conheci meu amigo Canalha. Foi no encontro regional de astronomia, o primeiro, que foi lá em Vicência, lá em Pernambuco. Ele tem amizade com o pessoal da astronomia, levaram ele, nós nos conhecemos, papo vai e vem. Esse ano, num dos encontros nacional de astronomia, ENAST, em Maceió, nós nos encontramos, oficina de foguete, e o Canalha me convidou, e eu estou aqui com vocês, com esse prazer enorme. E meus filhos passaram pela minha vida. Um mora na China, ele estava com 35 anos, Douglas, o mais velho, Edson com 32 em Aracaju, e Ayrton, o caçula, com 30, mora em Blumenau. E eu estou sozinho, eu e a mulher, sozinho, do jeito que nós começamos.
E veja bem, a aposentadoria é o início de uma nova fase na vida. Eu estou aqui com vocês. Gente, é como se eu tivesse meus 20 anos. Vocês são uma extensão dos meus filhos. Vocês são, para mim, uma coisa importante. Aqui com vocês. Muito bacana, eu me sinto emocionado mesmo e eu sei que eu toquei o coração de vocês também, porque faz parte da vida da gente, da minha vida, essa dedicação. E uma coisa muito interessante, o Canário falou sobre prêmios. Gente, eu nunca cheguei tanto perto de faculdade como agora, depois que eu me aposentei com esses trabalhos. O último prêmio que eu ganhei esse ano, em 2015, foi o prêmio Von Braun de foguetes pela Universidade do Paraná. A Universidade Federal do Paraná me deu um prêmio de Von Braun de foguetes. Ela me deu um certificado e um foguete Saturno V preso numa base, 15 minutos, tá ok. E outros prêmios, você quer ver um prêmio bacana que eu ganhei, que não está em papel nenhum, mas eu vou contar para vocês. No Encontro Nacional de Astronomia agora em Maceió, e nós tivemos lá, o Canário teve também. Eu estava no hotel e alguns alunos, muita gente de faculdade, alunos de faculdade, banco de prova, falando sobre motor de foguete e outros detalhes de gases, né? E o pessoal me chamando, professor. Gente, eu não sou professor não, eu não sou formado, né? Sabe o que os meninos me falaram mais de uma vez? Olha, eu aprendi muito mais com o senhor hoje do que no ano todinho lá na faculdade. Eu falei, cara, então, coisas práticas que você mostra, que o foguete mostra, e você aplicando um pouco mais de tecnologia, a gente consegue transmitir mais coisas. Você quer uma coisa mais bacana que essa? Eu, um cara que não tem formação acadêmica, os alunos de faculdade, me insistiram em me chamar, por vocês estão me chamando de professor aqui. Muitas vezes o professor fala, porque a gente está transmitindo conhecimentos de nível muito elevado. Eu sou um autodidata. Lá em Recife, a Universidade Federal Rural de Pernambuco está entrando com a área de exatas, engenharia eletrônica, tá? E eu tenho muita amizade com alguns professores e eles estão abraçando esse negócio de combustível sólido. E estão fazendo oficinas em escola usando foguete de combustível sólido, só que com outros, o objetivo não é alcance, é altitude, para medir altitude. Com uma régua, você faz a triangulação, você se afasta 100 metros do ponto de lançamento e pega uma régua com um transferidor e você faz a escala em graus. Uma réguinha aqui. E a pessoa olha e vê a altura que o foguete foi do olho aqui. E você monta um triângulo retângulo, porque você tem essa distância do triângulo retângulo que é 100 metros. Tá? Você tem ao outro lado do triângulo retângulo, que você não conhece, que é a altura do foguete. E tem esse aqui mas você conhece esse ângulo aqui. Então, por trigonometria, com esse ângulo e essa distância de 100 metros que você conhece, você calcula a altura que o foguete foi. Olha para aí, gente. Que negócio interessante, bacana. E então lá nós estamos usando isso. Agora, o trabalho de vocês, Canário, meus parabéns, viu? Que está muito organizado, conseguindo trazer vocês têm interesse por essa área de foguetes, que é difícil, a resistência é grande, foguete é perigoso, principalmente foguete de combustível. Porque isso é perigoso, e foguete é difícil, que é muito mais perigoso, ninguém fala não, é? Então quando fala em foguete, a turma leva um susto. Então a gente tem encontrado muita resistência e vocês estão aqui, é justamente o pessoal que gosta de foguete. E tem mais gente querendo entrar que não pôde, porque teve que selecionar, né? Que era para ter muito mais gente. Então nós podemos nos juntar e aplicar mais tecnologia. Não trouxe o banco de prova porque ele está muito arrebentado, ele está velho e é um trambolho desse tamanho. Para mim trazer um avião, eu fiquei com dó de não ter trazido. Eu sabia que ia ser bacana, nós podíamos ter preso a garrafa, mas não deu para trazer. Então peço desculpa a vocês, e é um aparelho importante que era para ter vindo e não deu para trazer. Mas está explicado aqui. E prometo, nós vamos prender uma garrafa PET lá em Recife, vamos medir o 1 kg de água, quanto vai injetar e passar para vocês. Vamos segurar os nossos e-mails e acessem a minha homepage. O meu cartão está ali com o endereço da homepage e eu vou colocar na homepage esse evento e nos álbuns dos eventos que eu participo.
e lá nós vamos colocar os dados da garrafa PET com os dados do motor de foguete. E é um negócio para tirar o sono de qualquer um, tá? Bom, então a Bandeirante foi indo e tá assim, já tem mais tempo, Dona? Ah, sim, foguete. Eu preciso lembrar porque eu não organizei, aí ficou meio assim, né? Bom, é uma pena que o Danton foi embora. Esse aqui é um foguete que ele projetou, que eu fiz pequeno. Infelizmente, ontem o motor explodiu e o foguete se espedaçou. Não tem um grande perigo porque ele não tem partes metálicas. Uma explosão, quando você for uma bomba de São João, pum! Vocês viram que foi pedaço de fogo para todo lado ali, pedaço de combustível, né? E sem maiores consequências. Se alguém foi atingido por alguma coisa, foi um pedaço de papel. A parede, tudo de papel. Mas no início desse ano, junto com o Danton, o motor funcionou. Ele deu uma rasgada no céu, um ronco, que foi um uau geral. Então eu tenho mais 2 motores para nós testarmos, porque esse motor ainda ele funciona, mas ele precisa ser testado várias vezes por causa da estabilidade. Ele tem que funcionar 99%. Entre assim 100, 2 podem falhar, mais que 2 não podem. Esse é um foguete de um estágio só. Esse aqui eu comentei com vocês aqui, eu não acho que eu comentei com um outro. Esse aqui é a menina dos nossos olhos. É o Sonda 2, é um foguete de 2 estágios de combustível sólido. Deixa eu afastar um pouquinho o microfone para poder explicar para vocês segurando o foguete. Todo mundo está ouvindo? Lá atrás está ouvindo? Olha, esse aqui na verdade é um foguete Sonda 2 de um estágio, só que a aeronáutica fez isso. Lá na Baía do Inferno, o CTA desenvolveu os foguetes, né? Fez o Sonda 2 e depois fez o Sonda 3, fez esse foguete maior, mais grosso, e depois encaixou um em cima do outro. Quando termina a queima de um, acende o outro. Aí o meu trabalho árduo, quem fez foi o CTA, eu só fiz copiar. Tá? E funciona. Só que acontece o seguinte, os foguetes de combustível sólido de modelismo, que são esses aqui, os motores padrão são esse aqui, 70 mm por 18. Nos Estados Unidos isso é muito divulgado, isso vai pelo correio, todo mundo tem isso, vende em supermercado, crianças pequenas de escola usam isso aqui, usam garrafa PET também. Então, supervisionado pelos professores da escola, as crianças com seus foguetinhos, aqueles menininhos com seus foguetinhos, lançam com cada partida elétrica, né? Só que tem uma dificuldade. Esses motores, para um foguete de 2 estágios acender, eles têm que estar o primeiro motor aqui e o segundo motor ele tem que estar colado embaixo, porque quando termina a queima ele joga fogo, tem que entrar nesse furinho bem fininho aqui, que é a tubeira do motor do foguete. Pô, o fogo entrar aqui dentro e acender o motor dá um trabalho danado. E eu não queria fazer um Sonda 3 desse jeito aqui, assim, pequenininho aqui. Eu queria fazer ele original como ele é, um grossão. Então o meu primeiro estágio o motor ficou longe, ficou aqui. Durante muito tempo esse foguete aqui, ele está pronto, tem uns 10 anos, 12 anos que está pronto. Ele fazia isso, eu disparava, ele subia, aí caía com tudo, e voltava o foguete completo, não acendeu o segundo estágio. Depois eu comecei a notar que por volta de meio-dia ele disparava e acendia o outro, esse aqui saía. Meio-dia, 1 hora, 3 horas da tarde, em diante, não acendia mais. Opa, tem alguma coisa a ver aí. Mas isso anos se passou. Eu saquei que tinha alguma coisa a ver com temperatura, mas não descobri o que era. Há pouco tempo, eu acredito que há mais ou menos uns 2 anos, eu peguei e dei uma mexida no motor do segundo estágio. Eu deixei ele mais sensível ao acendimento, porque ele joga fogo para cima, mas não entra no furinho. Então eu fiz esse motor aqui do segundo estágio, um motor de múltiplo estágio. Qualquer fogo que ele joga para cima, ele já acende. E o foguete funcionou e não falha mais. Ele desacopla em voo. É a coisa mais bonita do mundo. Esse foguetão aqui sobe, desacopla em voo e vai embora. E eu tive em Houston ano passado, fui participar do lançamento de foguete com um clube de foguete muito amigo, que é da Trípoli. A Trípoli só lança foguetões grandes, mas eles recebem todo mundo de fora. Eu fiquei admirado, brasileiro, eu fui lá meio assim comigo, americano com brasileiro. Gente, quando eu disse que eu era brasileiro, os caras me receberam assim, ó. Foguete então,
viram esse foguete aqui, como é que ele vai acender? Deixa eu ver o motor. Aí olharam, né? Aí ficaram, né? Foi para a rampa de lançamento, em inglês, a mesma coisa daqui de vocês, tem um microfone, fomos lá, meu filho estava lá, o Ayrton, o caçula aí, this on the tree, rocket Brazilian, 2 stages, em escala original, tá, né? Aí todo mundo ficou olhando meio desconfiado. Aí um amigo meu, americano, que eu fiz amizade com ele, o Eric, ele tem uma câmera fotográfica com filmagem Full HD. Ele fez uma filmagem show de bola. O foguete subiu, né? Quando desacoplou em voo, o segundo estágio subiu, foi um uau, uau, very good, very nice. Olha, gente, eu fiquei empolgado, cara, porque eu não sabia que os caras não tinham esses foguetes de 2 estágios. Eles têm lá um Nick Apache, que é isso aqui. Tá bom. Tá. O Nick Apache é um parecido com esse, mas ele é de um estágio só. Tem um motor aqui, ele é todo furado. Quando ele chega no apogeu, ele abre o paraquedas aqui e volta assim, ó. Tá? Ele não desacopla em voo. Gente, nos Estados Unidos, fazer um sucesso desse é de tirar o chapéu. Hein? Os caras têm tecnologia, pô. Os caras têm Saturno V, foram à Lua. E foguete é um negócio complicado. O brasileiro é um bicho criativo. Você vê, eu sou paulista morando em Recife, eu fui para Recife para passar um ano, estou lá há 40. Aí eu estou falando meio como nordestino, né? Pegar o bicho, não sei o que, tá aí, bicho é a gente, né? Mas nós somos muito criativos. Cada dificuldade, pô, você vir aqui para conseguir grana para cá, fazer uma vaquinha, né? Então o americano, ele tem grana, ele compra e manda fazer. Pegou lá o Von Braun e pagou a equipe, tá? Fizeram o Saturno 5, eles têm grana, gente, manda fazer. E tem muito brasileiro trabalhando lá e fazendo sucesso. O Rosalina Lopes, uma astrônoma, astrofísica, trabalha na NASA, ela é vulcanóloga, estuda vulcões do sistema solar. Gente, dá para imaginar isso? Vulcões ativos na Lua de Júpiter, o vulcão ativo, ela estuda vulcões do sistema solar, é uma brasileira trabalhando na NASA. Gente, nós somos muito criativos, nós sabemos fazer as coisas. Então, gente, vamos tocar para frente essa ideia e contem com a Bandeirantes, com essa parte de inserir tecnologia. E hoje de tarde, eu quero testar a garrafa PET, o foguete de vocês, com combustível sólido. Ontem, fui dormir cedo, fui dormir meia-noite, fazendo um foguete, preparando para lançar hoje com combustível sólido e garrafa PET. Quase que eu não levanto de manhã, tiveram que me chamar, eu, caramba, meu Deus do céu. E eu não estava com tudo preparado, não sabia que ia dar essa palestra, mas eu espero ter atingido o objetivo e tem muita coisa para a gente conversar, tá? Um grande abraço para vocês. Muito bem, Roberto. Para todos nós. É um prazer grande estar com vocês. Aqui com meus cabelos brancos e com a rapaziada aqui. Meus filhos não estão comigo, estão tudo longe, mas vocês estão aqui. É isso aí. Pessoal, o coffee break está servido.